O milagre que mudou a vida de Camila. Quando a Fi venceu a dislexia, Camila tinha apenas 9 anos quando percebeu que o mundo das letras era um labirinto sem saída para ela. Enquanto as outras crianças da escola liam com facilidade, ela trocava sílabas, confundia as palavras e sentia uma dor no peito toda vez que a professora chamava para ler em voz alta. Voz não se esforça o suficiente, diziam. Precisa prestar mais atenção, repetiam. Mas Camila se esforçava. Chorava em silêncio no banheiro da escola, com as mãos trêmulas segurando o caderno, enquanto as letras pareciam dançar diante dos seus olhos. O diagnóstico veio aos 10 anos. Dislexia severa. Os médicos disseram que ela teria dificuldades para o resto da vida, que talvez nunca conseguisse acompanhar uma sala de aula normal. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé, mas abalada pela notícia, levou a filha para vários especialistas. Terapias, remédios, exercícios, nada parecia suficiente. Até que um dia, uma vizinha, Irmã Joana, membro da Igreja Universal do Reino de Deus, parou Dona Maria na porta de casa e disse com convicção: "Minha irmã, Deus tem poder para mudar qualquer situação. Na minha igreja, já vi crianças com problemas muito piores serem libertas. Porque você não leva Camila lá? Deus pode fazer um milagre na vida dela. Dona Maria, desesperada, aceitou o convite. Não tinha mais nada a perder. O primeiro culto foi um choque para Camila. Nunca havia visto tanta gente orando com tanta intensidade. Pastores falavam com autoridade, as mãos eram levantadas e havia um clima de fé que ela nunca tinha sentido antes. Quando o pastor anunciou que iriam ungir as crianças com óleo, chamando-as ao altar, Dona Maria puxou Camila pela mão. "Vamos, filha, Deus vai te curar hoje." Camila, envergonhada, resistiu. "Mãe, eu não quero", sussurrou, olhando para o chão. "Não me vergonha, minha filha." E Fi, respondeu a mãe, com os olhos cheios de lágrimas. No altar, o pastor colocou a mão na cabeça de Camila e orou com um cal que fez o corpo da menina estremecer. Ele ungiu sua testa com óleo e declarou: "Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição sobre a mente desta criança. O Espírito Santo vai renovar o seu entendimento. Você vai ler, vai aprender, vai ser livre." Camila sentiu algo estranho naquele momento. Não foi uma cura instantânea, mas uma paz que invadiu seu coração. Como se uma voz sussurrasse: "Confie em mim." Os dias seguintes não foram fáceis. Camila ainda trocava letras, ainda se frustrava com os exercícios da escola, mas Dona Maria não desistiu. Ela começou a participar das correntes de oracal na igreja, levava Camila às vigílias de sexta-feira, onde o povo clamava a Deus com jejum e lágrimas. A menina via adultos chorando no altar, pedindo por milagres, e aquilo a marcava. "Mas será que Deus vai mesmo me curar?" perguntava Camila à noite, antes de dormir. "Ele já está curando, filha. Só precisamos continuar crendo." Uma campanha de fé foi lançada na igreja, a Fogueira Santa, de Elias. O pastor explicou que, assim como o profeta Elias viu o fogo de Deus cair do céu, eles também veriam milagres se tivessem fim quebrantável. Dona Maria comprou o óleo abençoado, acendeu uma vela em casa e começou a declarar: "Em nome de Jesus, a mente da minha filha será renovada. O Espírito Santo vai queimar toda limitação." Camila, mesmo sem entender muito, repetia as palavras da mãe. E algo começou a mudar. O milagre não veio de uma hora para outra. Foi um processo. Primeiro, Camila notou que conseguia lembrar melhor das palavras que a professora escrevia no quadro. Depois, começou a ler pequenos trechos sem trocar as letras. Até que, numa tarde, enquanto fazia a lição de casa, ela leu uma página inteira do livro sem errar uma única vez. "Mãe!" gritou, correndo pela casa. "Eu consegui." Dona Maria caiu de joelhos, chorando. Naquele dia, elas foram juntas para a igreja dar o testemunho no altar. Camila, com o livro na mão, leu um versículo em voz alta, diante de toda a congregação. As pessoas aplaudiram, choraram, glorificaram a Deus. O pastor abracou a menina e disse: "Isso aqui não é sorte, não é coincidência. Isso é o poder de Deus." Quando a gente persiste na fé, o impossível se torna possível. Hoje, Camila tem 18 anos e está no segundo ano da faculdade de pedagogia. Ela não só venceu a dislexia, como se tornou uma leitora voraz. Toda semana, ela volta à Igreja Universal para agradecer. Às vezes, ela mesma ora pelas crianças que chegam com dificuldades de aprendizagem, colocando as mãos sobre elas e declarando: "Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por vós." E também sua mãe, agora uma obreira na igreja, sempre diz: "Muitas pessoas desistem no meio do caminho, mas a fé verdadeira e como uma semente precisa ser regada com oracal, dízimo, ofertas e obediência." Deus não falha. Ele só espera que a gente confie nele até o fim. E Camila, com um sorriso no rosto, complementa: "O meu milagre não foi só a cura da dislexia.
Foi aprender que, quando a gente entrega os problemas a Deus e não desiste, Ele transforma ate as nossas fraquezas em forca. A igreja me ensinou isso com Deus. Tudo e possível. Camila nunca imaginou que sua história inspiraria tantas pessoas. Um dia, enquanto ajudava na escola bíblica de ferias da CCB, uma menina de 9 anos chamada Sofia se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. A pequena segurou um caderno cheio de rabiscos e letras trocadas, quase igual aos que Camila fazia quando criança. Tia, eu não consigo ler direito, confessou Sofia, com a voz tremula. Todo mundo na escola ri de mim. E a professora disse que eu nunca vou passar de ano. Camila se ajoelhou ao lado dela, sentindo o peso daquele desespero como se fosse o seu próprio. Ela abriu o caderno e viu as letras dancando na página, assim como via antigamente. Mas dessa vez não era ela quem estava perdida. Era uma criança que precisava do mesmo milagre que havia transformado sua vida. Sofia, olha para mim, disse Camila, segurou o rostinho da menina com carinho. Eu também não conseguia ler. As letras pareciam um monte de formiguinhas bagunçadas. Mas Jesus me curou. E ele pode curar você também. Sofia olhou desconfiada, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Com oracle fé. Você quer experimentar? A menina assentiu e Camila levou ate ao altar. Ali, de joelhos, elas oraram juntas. Camila colocou a mão na cabeça de Sofia e começou a declarar: Senhor, o Senhor e o Deus que abre os olhos dos cegos e faz o surdo ouvir. Se o Senhor curou a minha dislexia, o Senhor vai curar a Sofia também. Em nome de Jesus, eu determino que a mente dela seja renovada, que as letras parem de se mover e que ela leia com clareza e entendimento. Sofia fechou os olhos com força, como se quisesse guardar cada palavra dentro do coracal. Quando terminou, Camila abracou a menina e disse: Agora, você precisa fazer a sua parte. Vamos combinar uma coisa. Você vai ler um versículo da Bíblia todo dia, mesmo que seja devagar. E toda semana, você vem aqui me mostrar seu progresso. Sofia sorriu pela primeira vez naquele dia e estendeu a mãozinha. Passaram-se 3 semanas. Sofia apareceu correndo na igreja, segurando um livro de histórias infantis. Tia Camila, olha, gritou, ofegante. Eu consegui ler sozinha e, com uma voz ainda tremula, mas cheia de orgulho, a menina leu um trecho inteiro sem errar uma só palavra. Camila não segurou as lágrimas. Era como se estivesse vendo seu próprio milagre se repetir, só que dessa vez ela era instrumenta de Deus na vida de outra pessoa. A notícia se espalhou pela igreja. Mais de outras crianças com dificuldades de aprendizagem começaram a procurar Camila pedindo oracal. Ela, que antes se escondia por vergonha, agora se via no meio de um movimento de fé, onde cada testemunho fortalecia o outro. A cada cura, a cada vitória, seu coracal transbordava de gratidão. Um dia, o pastor a chamou no final do culto. Camila, Deus está usando você de uma forma especial. E ao liderar um grupo de apoio para crianças com dificuldades na escola, vamos chamar de Projeto Ler e Vencer. Ela aceitou sem hesitar. Afinal, quem melhor do que ela para entender aquela dor e mostrar que a sua local estava em Deus? O projeto cresceu. Crianças que antes eram rotuladas como burras ou preguiçosas começaram a ler, a escrever, a sonhar. Pais que haviam perdido a esperança voltaram a acreditar. E Camila, que um dia pensou que sua vida estava condenada ao fracasso, agora via o poder de Deus transformando Jericois através dela. Em uma noite de Santa Ceia, enquanto segurava o pão e o vinho, ela fechou os olhos e sussurrou: Obrigada, Senhor. O Senhor não só me deu um milagre, o Senhor me deu um propósito. E assim, entre lágrimas de alegria e corações renovados, a história de Camila se tornava cada vez mais um testemunho vivo de que, a congregação cristã no Brasil, os impossíveis se tornam possíveis quando afinal desiste. Mas Deus não pararia por aí. Enquanto Camila via as crianças florescendo no projeto, uma nova batalha se aproximava, dessa vez ainda mais difícil. Seu pai, um homem forte e trabalhador, mas que nunca havia se rendido a Deus, começou a apresentar sintomas estranhos. Primeiro foram as dores de cabeça que não passavam. Depois, a fraqueza nas pernas. Os médicos, após vários exames, deram um veredito: um tumor cerebral agressivo, com poucas chances de cura. A notícia caiu como um balde de água fria sobre a família. Camila, que já havia visto Deus agir de maneiras tão poderosas, sentia o coração apertado. Como explicar para as crianças do projeto que a mesma fé que a salvou da ignorância agora seria testada de forma tal cruel? Mas ela lembrava das palavras do pastor na última reunião, afinal e a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando não o entendemos. Então, ela fez o que sempre fazia. Ajoelhou-se. Não foi uma oração bonita ou cheia de palavras difíceis. Foi um choro, um clamor do fundo da alma. Senhor, o Senhor me tirou do lixo, me deu um propósito, usou minha dor para abençoar outros. Agora, eu peco. Não deixe meu pai partir sem conhecer o Senhor. Se for da tua vontade, cura ele. Mas se não for, dá-lhe a chance de te encontrar antes. A igreja se uniu em oração.
Irmãos que nem conheciam seu pai jejuavam por ele. Crianças do projeto, aquelas mesmas que ela havia ensinado a ler, agora escreviam cartinhas para o vô do Coracal, dizendo que estavam orando. Ate os médicos, impressionados com a fida. Família, comentavam, nunca vi uma família tal unida em meio a uma situação tal difícil. Então, na véspera de uma grande campanha de oracal na congregacal, algo inesperado aconteceu. Seu pai, que mal conseguia levantar da cama, pediu para ir à igreja. Quero ver esse Deus que mudou minha filha, disse com voz fraca, mas firme. Camila não acreditou no que ouvia. Com ajuda, ele foi levado ao templo. Não conseguiu ficar até o fim do culto. Mas antes de sair, o pastor orou por ele, impôs as mãos, e o homem que nunca havia chorado na frente dos outros deixou as lágrimas caírem ponto naquela noite. Ele teve um sonho. Sonhou que estava em um lugar escuro, mas uma luz brilhante o chamava. Uma voz dizia, venha. Ainda não e sua hora. Quando acordou, a dor de cabeça havia diminuído. Os médicos, atonitos, pediram novos exames. Tumor, que deveria estar crescendo, havia encolhido. Não desapareceu de imediato, porque Deus muitas vezes age no seu tempo, but a melhor era inegável, mas o maior milagre não foi apenas físico. Seu pai, aquele homem que sempre ria dos crentes, agora pedia para Camila ler a Bíblia para ele. Uma tarde, enquanto ela lia o Salmo 23, ele interrompeu. Pare, eu quero esse Deus. Eu quero ser batizado. Camila não conseguiu segurar as lágrimas. No dia do batismo, a igreja inteira chorou. O homem que entrou nas águas era outro. E quando saiu, abracou a filha e disse, agora eu entendo. Não era só para vós. Era para toda a família. O tumor sumiu completamente alguns meses. Depois, os médicos chamaram de remissão espontânea. Mas Camila e seu pai sabiam a verdade. Milagre. E aquele que foi curado do corpo e da alma agora ia com a filha às visitas do projeto, contando às crianças como Deus muda historias. Se ele fez por mim, pode fazer por vós também, dizia com a voz grossa de Mocal. Hoje, anos depois, o projeto de Camila já atende centenas de crianças em várias cidades. Seu pai é um dos maiores apoiadores, sempre presente nas campanhas de doação de materiais. E toda vez que alguém pergunta como tudo começou, Camila sorri e responde, começou quando eu pensei que Deus tinha me abandonado, mas ele só estava preparando algo maior. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são apenas historias do passado. São realidades que acontecem quando corações quebrantados se entregam e uma igreja unida clama pelo impossível. E assim, a história de Camila, que já foi uma menina abandonada, uma jovem sem esperança, uma professora de um sonho improvável e agora uma mulher que vê coisas sendo transformadas, continua sendo escrita página por página, pela mão de Deus. E foi numa dessas tardes de trabalho no projeto que Camila recebeu uma visita inesperada. Uma mulher de olhos cansados, mas com um brilho de esperança, entrou na sala onde as crianças faziam suas atividades. Ela seguiu Camila com um olhar átil patio, onde a jovem organizava uma brincadeira com os pequenos. Posso ir a Camila? Perguntou, com a voz tremula. Sou eu, respondeu, secando as mãos na calca e sorrindo. Meu nome é Marisa. Eu sou sua mãe. O mundo parou por um instante. Camila sentiu o coracal bater tal forte que achou que todos ao redor poderiam ouvir. Sua mãe, a mulher que ela havia procurado por anos, que havia chorado em noites solitarias, que havia perdoado em oracal, mas nunca imaginou reencontrar. Como você me encontrou? Foi tudo o que conseguiu dizer. Marisa baixou os olhos, como se carregasse o peso de uma vida inteira de arrependimento. Foi através de um panfleto do projeto. Vi sua foto e reconheci seus olhos. Depois, uma irmã da igreja me contou sua história. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Camila, eu não mereço seu perdão, mas precisava te ver. Precisava dizer que todos esses anos, mesmo longe, eu orava por você. Camila não sabia o que sentir. Raiva, alegria, dor. Mas então se lembrou das palavras do pastor, numa pregação que marcou sua vida. O perdão não é para quem errou e para quem foi ferido. Porque só quem solta o passado pode abraçar o futuro que Deus tem. E foi assim, entre lágrimas e abraços apertados, que mãe e filha se reencontraram. Não como estranhas, mas como duas mulheres que, cada uma a seu modo, haviam sido resgatadas pela mesma mão misericordiosa. Nos meses que seguiram, Marisa começou a frequentar a congregação. Não foi fácil. Havia cicatrizes, silêncios, noites em que o choro vencia as palavras. Mas havia também a igreja aqueles irmãos que, sem julgar, as envolveram em oracal. O mesmo Deus, que havia transformado a dor de Camila em propósito, agora trabalhava na vida de Marisa, curando suas feridas e restaurando o que o tempo e as escolhas erradas haviam quebrado. Um domingo, durante o culto, enquanto o coro entoava grande o Senhor e digno de ser louvado, Camila olhou para o lado e viu sua mãe, de cabeça baixa, chorando silenciosamente. Não eram lágrimas de tristeza, mas daqueles que, pela primeira vez, sentem o peso da graça.
Quando o pastor fez o chamado para os que desejavam se batizar, Marisa levantou a mão, e ali, nas águas que simbolizavam morte para o passado e vida para o futuro, ela nasceu de novo. Hoje, Marisa serve na igreja ao lado da filha, enquanto Camila continua com o projeto, ensinando crianças a sonhar. Marisa lidera um grupo de apoio a mais em situação de vulnerabilidade, mulheres que, como ela um dia, precisam ouvir que nunca é tarde para começar novamente. E quando as pessoas perguntam como uma história tal quebrada pode ter um final tal lindo, Camila aponta para o seu e diz: não foi final, foi um novo começo. Porque na congregação, Deus não só muda as histórias, se ele as reescreve. E o mais bonito é que, no meio do caminho, a gente descobre que nunca estivemos sozinhos. Ele estava lá o tempo todo, só esperando a gente confiar. A vida de Marisa e Camila se tornou um testemunho vivo de que Deus não apenas restaura, mas multiplica bem caos onde antes havia só dor. E foi numa tarde de sábado, enquanto as duas organizavam um lanche para as crianças do projeto, que uma visita inesperada mudou tudo de novo. Bateram à porta da igreja. Era uma mulher jovem, com os olhos inchados de tanto chorar. Nas mãos segurava um papel amassado, uma carta de despejo. Seu nome era Ana, e ela tinha ouvido falar do grupo de apoio que Marisa coordenava. Não tenho para onde ir com meus 2 filhos, ela confessou, a voz tremula. Eles têm fome. Marisa não hesitou. Abracou Ana como se já a conhecesse há anos e a levou para dentro. Enquanto Camila servia um prato de comida quente para as crianças, Marisa sentou ao lado de Ana e começou a contar sua própria história. Eu também já dormi na rua, com minha filha no colo. Mas aqui, Deus me deu uma família. Ana olhou ao redor, incrédula. As mulheres do grupo já se aproximavam, oferecendo roupas, brinquedos e palavras de esperança. Naquele mesmo dia, a igreja mobilizou os irmãos. Um casal de idosos ofereceu um quarto nos fundos de sua casa. Outros trouxeram cestas básicas. E no culto daquela noite, quando o pastor fez o apelo, Ana, com lágrimas nos olhos, levantou a mão para aceitar Jesus. Mas o milagre não parou por aí. 3 meses depois, Ana, que antes não tinha sequer um diploma, recebeu uma bolsa para fazer um curso de costura na própria igreja. Marisa, que aprendera a costurar ainda na comunidade terapêutica, tornou-se sua mentora. E Camila, com sua criatividade, ajudou a criar uma pequena cooperativa de artesanato, onde mais como Ana podiam trabalhar e sustentar seus filhos com dignidade. Numa manhã de sol, enquanto as mulheres costuravam juntas, Ana olhou para Marisa e disse: "Você salvou minha vida." Marisa sorriu e corrigiu: "Não fui eu, minha filha. Foi Deus, que usou a minha história quebrada para mostrar que ele não desperdica nenhuma dor." E assim, o que começou como um grupo de apoio virou um movimento. Hoje, a rede de mais guerreiras, como elas mesmas batizaram, já ajudou dezenas de mulheres a sair das ruas, recuperar a autoestima e, acima de tudo, encontrar a Jesus. Tudo porque, anos atrás, uma mãe desesperada entrou numa igreja da Congregação Cristã no Brasil e descobriu que, mesmo quando o mundo diz não, eu sempre tenho um sim guardado para quem confia nele. E quando as pessoas perguntam como um projeto tal pequeno cresceu tanto, Camila e Marisa respondem com o mesmo sorriso, porque na CCB, ninguém é apenas um número, cada vida e uma história que Deus quer reescrever. E ele começa com quem está disposto a estender a mão. O milagre completo aquele domingo, na pequena igreja da Congregação Cristã no Brasil. O milagre ganhou um nome: Renascimento. Não foi apenas Camila quem se levantou do chão de dor, mas uma corrente de mulheres que, como ela, achavam que suas histórias tinham terminado. A rede de mais guerreiras não era mais um grupo, era um exército de esperança. Cada refeição compartilhada, cada abraço apertado, cada oracal sussurrada entre lágrimas virava a semente de um futuro que, um dia, pareceu impossível. Sim, de Deus não veio como um raio, mas como pau partido, na mão estendida de Marisa, que abriu sua casa para a primeira reunião, no sorriso de Dona Jussara, que ensinou as mulheres a costurar e vender panos de prato para sustentar os filhos, no pastor que, sem alarde, pagou a dívida do aluguel de 3 famílias com o dinheiro da sua própria aposentadoria. O milagre não foi a ausência de luta, mas a presença de Deus dentro dela. Hoje, a rede já tem uma casinha amarela na periferia, onde o cheiro de café se mistura ao som de risadas que antes eram solucos. As paredes estão cheias de fotos, mães que voltaram a estudar, filhas que agora sonham com a faculdade, mulheres que trocaram a rua pelo altar não como vítimas, mas como testemunhas. E no centro de tudo, uma Bíblia aberta em Jeremias 29:11, sublinhada a caneta. Eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Reflexão ao final: Deus não tira cicatrizes, ele as ilumina. O que o mundo chama de fim, para ele e matéria-prima. Camila descobriu que sua dor não era um castigo, mas um convite para ver que, onde a humanidade descarta, o seu recolhe. O milagre não foi só a transformação das mulheres, mas a revelação de que a igreja não e um prédio e um corpo e cada membro quebrado,
Quando entregue a Cristo, vira ponte para outros. Lical de vida se você está com as mãos vazias, estenda-as. Não para pedir, mas para segurar a mão de quem também caiu. Deus não precisa de heróis se ele usa feridos dispostos a sarar juntos. Seu sim pode não mudar o mundo inteiro, mas vai reescrever o mundo de alguém. E isso, para o seu, já é glória suficiente. Porque ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E hoje, ele está escolhendo você.